Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Já se inscreve aí, já ativa as notificações para vocês não perderem nada daqui até o dia que eu viajar, beleza? Esse será o vídeo mais difícil que gravei até aqui, com certeza um dos vídeos mais difíceis que irei gravar durante toda essa trajetória aqui no meu canal. Afinal, quem sou eu? Por quê? Porque é mais fácil falar de alguém do que falar da gente, da nossa própria pessoa. Mas enfim, agora eu vou contar um pouco, né, da minha vida pessoal, como nunca falei na internet, como muitos amigos, até próximos a mim, não sabem de algumas coisas, não por vergonha, mas vocês vão entender. E um pouco da minha trajetória profissional e um pouco disso tudo, né? Quem sou eu hoje, né? O que isso me fez, como eu sou como pessoa hoje, certo? Então vamos lá. Me chamo Nestor Eduardo Góes Maia Guimarães, nasci em Fortaleza no dia 6 de 12 de 91 e tenho 33 anos. Mas podem me chamar de Dudu ou Dudu ou como vocês preferirem, sintam-se à vontade. Eu sou o filho da Luciana e neto filho do meu avô Guimarães, esse que eu tenho tatuado na minha pele. E aqui já vai uma curiosidade sobre mim. Eu não sei quantas tatuagens eu tenho, mas foi a forma que eu achei de me expressar ao longo da minha vida. Então todas as tatuagens, das mais bonitinhas às mais idiotas, tem algum significado, algo marcante na minha vida. Então eu fiz a minha primeira em 2010, que foi o nome da minha mãe nas minhas costas, que é a minha tatuagem mais especial, e de lá pra cá, enfim, esse é o resultado e tem mais por vir. Minha família, meu núcleo familiar nunca foi o tradicional. Papai, mamãe, ali bonitinho casado. Meus pais sempre foram separados, então fui criado pela minha mãe Luciana, pelo meu avô, pai Guimarães, que é meu maior ídolo, diga-se de passagem. E no meu núcleo familiar, além do meu pai, da meu avô e da minha mãe, convivia com a minha avó, Arleide, e minha tia, Fátima. Então, meu núcleo familiar é esse. Tive uma infância muito bacana, melhor época da minha vida, com certeza. Uma infância, né? Nunca fui pobre, nunca fui rico, mas em classe média. Mas uma infância que foi muito divertida. Joguei muita bola na rua, joguei muito futebol, tinha muitos amigos, né? Pude viver aquela infância livre, né? Não tinha tanta violência como tem hoje. Então, assim, minha infância com certeza é a fase da minha vida mais marcante. Tinha o sonho de ser jogador de futebol, sim, e eu era bom de bola, sim. E apesar de vocês conhecerem um pouco maluco, eu era uma criança extremamente responsável. Então eu cumpria meus horários no colégio, eu tirava nota boa, eu era aluno da turma especial. E em 2005, em janeiro de 2005, eu tive a minha primeira grande perca. Meu avô faleceu, ele tinha saúde até então boa, mas enfim, teve um problema de saúde ali em janeiro de 2005, eu tinha 13 anos e ele faleceu. E eu perdi minha maior referência da vida, meu grande ídolo, né? A pessoa que, enfim, ensinou tudo que eu sei até hoje. E um ano e 3 meses depois, em abril de 2006, eu tinha 14 anos e eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu aos 37 anos. E basicamente eu me tornei órfão aos 14 anos. E aqui vai um parêntese, porque pouca gente sabe disso, eu não tenho vergonha disso, tá? Mas na época, o pouco que eu contei para algumas pessoas, as pessoas me tratavam como um coitadinho. E eu não gostava disso, não me agradava, não fazia sentido para mim. Foi um grande choque ficar órfão aos 14 anos. Minha mãe faleceu no dia 9 de abril de 2006, era um domingo. E na segunda-feira eu fui pro colégio. Né? Muita gente achou que eu era maluco, enfim, mas acho que foi um choque de realidade. Naquele momento eu duvidei que Deus existisse, mas eu acreditei que eu tinha que criar uma casca e seguir em frente. E desde então eu criei essa casca. Então muitas pessoas dizem, nunca te vejo triste, nunca te vejo isso ou aquilo. E nem sempre a gente sabe o que a pessoa está passando, né? Então eu aprendi a me blindar. Tem os pontos positivos com isso, tem os pontos negativos, que enfim, agora eu estou aprendendo a trabalhar isso. Mas quando isso aconteceu, eu meio que desisti de jogar futebol, era o meu grande sonho. Né? Eu jogava categoria de base Fortaleza nessa época, jogava seleção do colégio, enfim. E entendi que eu precisava abandonar esse sonho no meu auge da minha maturidade dos meus 14 anos e seguir o caminho tradicional, estudar, trabalhar e seguir a vida. Mas graças a Deus, meu núcleo familiar, né, como eu falei, minha avó foi muito firme nesse momento de dificuldade, minha tia Fatinha foi muito firme, me ajudou bastante, meu tio Alexandre, minha tia Mirinha, minha tia Lucieda, meus primos, que são como irmãos para mim, Felipe, Lucas, enfim, fui muito abraçado e não me faltou suporte, apesar dessa grande perca. E isso hoje eu entendo que me forjou, me fez a pessoa que eu sou hoje, né, com todas as minhas qualidades e defeitos,
Mas enfim, foi um grande baque e eu aprendi muito com isso. É algo que eu nunca tinha falado, né, para poucas pessoas, imagina, na internet. Então, segui em frente, continuei estudando, sendo um aluno nota 10, sendo um bom aluno, sendo um bom neto, sendo um bom sobrinho, enfim, sendo um bom adolescente em todas as questões. Concluí o meu colégio ali por volta dos 16 anos, né? Eu fiz turma especial, então pulei um ano no colégio. Eu sempre quis trabalhar com vendas, queria ser empreendedor, estava dentro de mim, né? Hoje eu entendo cada vez mais forte que eu tinha esse sonho de jogar futebol, mas eu sempre entendi que vendas estava ali correndo na minha veia, eu vou explicar para vocês. Daí terminei o colégio com 16 anos e decidi cursar administração de empresas. Podia fazer outros cursos devido às minhas notas, mas eu decidi fazer administração de empresas e já me matriculei no período da noite, que eu já queria começar a trabalhar. Obviamente, ninguém é de ferro, né? Tirei ali alguns meses de férias, ali de janeiro até abril, fiquei de férias e estudando de noite. E em maio decidi pedir o meu primeiro emprego, a minha tia Mirinha, para trabalhar na fábrica dela, na indústria. E ela me deu essa oportunidade, sou eternamente grato. Aonde eu fui trabalhar como auxiliar comercial da minha outra tia Luciana, que é minha madrinha, que é uma grande referência para mim também. Eu sempre disse que queria trabalhar igual a Dindinha. E aí, emergi nesse mercado de trabalho aos 17 anos e estudava de noite, né? Mas trabalhava de manhã, chegava no trabalho, saía para trabalhar 6 horas, voltava para casa meia-noite. Muitos dos meus amigos ainda não trabalhavam, faziam faculdade, então era um pouco difícil, né? Entender que minha vida não era igual a deles, que eu tinha, que talvez nem precisasse trabalhar, porque, enfim, né, tinha alguma condição que eu não precisaria, mas eu deixei que sim, precisaria trabalhar, vai saber, né? Sei lá, minha avó não estivesse mais aqui, os meus tios, como é que eu ia fazer? E aí não me arrependo disso, me dediquei rapidamente, recebi uma promoção, fui trabalhar na parte de produção, e aí eis que surgiu o meu primeiro negócio com vendas. Fui pedir minha tia Mirinha a indústria de biquínis, né, na confecção de biquínis, e eu perguntei a ela se ela não me cedia uns biquínis aí consignado para me vender na faculdade para as meninas. E aí ela obviamente me estimulou, ficou muito feliz e me permitiu. Então eu enchia a sacola de biquínis e levava para a faculdade à noite e ia vendendo. E chegou um ponto na faculdade que estava até difícil assistir as aulas, porque basicamente eu tinha que ficar na porta do banheiro feminino, com o meu caderninho, atendendo meus clientes, e aí já fazia as anotações ali, que eu vendia fiado nessa época. E aí comecei a vender bastante biquíni, ao ponto que basicamente eu ganhava mais vendendo biquíni do que o salário mínimo que eu recebia lá no meu trabalho, de fato. Mas foi minha primeira experiência com empreendedorismo e vendas, e aquilo me fazia muito bem. Eis que 2 anos depois trabalhando com ela, surgiu uma oportunidade de vendas, ainda muito novo. Um amigo me chamou para trabalhar com ele numa empresa multinacional americana, com venda de produtos à base de aloe vera. E eu me joguei, não tinha nada a perder, me joguei e fui trabalhar com esses produtos. Trabalhei por volta de mais ou menos aí 1 ano e meio. Basicamente estava perto já de me formar. Faltavam ali 6 meses para me formar. Eu fiz a faculdade de uma forma acelerada, antecipei cadeira, enfim. E aí me formei com 20 anos em administração de empresas, e aí agora eu estava formado, no auge dos meus 20 anos para 21 anos, e precisava entrar no mercado de trabalho agora como uma pessoa formada. Daí um amigo estava abrindo uma franquia de São Paulo aqui em Fortaleza, e eu me candidatei para a vaga de diretor comercial. Fiz o processo lá, fui para São José do Rio Preto, fiz o treinamento e fui aprovado. E meu desafio era iniciar a operação comercial aqui em Fortaleza, montar a equipe de vendas com 21 anos, e aí fazer seleção de vendedores, e foi um grande desafio, porque obviamente eu era o mais novo da minha equipe, apesar de ser o diretor comercial, tinha vendedores mais velhos que eu, vendedores que eu tinha de idade, eles tinham de experiência. Foi muito desafiador, mas eu sempre acreditei no meu potencial, eu sempre sabia que eu tinha muito potencial, via muita verdade em mim, e aí foi um período curto, ali, em torno de 4 meses, mas eu acho que eu consegui agregar bastante e aprender bastante. Inclusive, um dos vendedores que eu contratei e formei, ele veio a me suceder e foi eleito um dos melhores diretores comerciais da rede de franquias do Brasil. Então isso me aqueceu o coração. E eis que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa familiar. E eu namorava na época, então até então meu sogro, na época, me convidou para trabalhar com ele. Ele tinha um laticínio no interior, aqui do estado do Ceará. E aí fui escutar a proposta dele e basicamente a proposta dele, como ele estava na transição, expandindo,
O que ele me podia pagar era metade do que eu ganhava atualmente sendo diretor comercial. E basicamente eu pedi a oportunidade de entender como eu cresceria profissionalmente e financeiramente. Ele me mostrou os caminhos, me deu a oportunidade e eu decidi dar espaço para trás para dar dois para frente. E nunca vou me arrepender disso. Foi um momento de grande aprendizagem profissional, de grande crescimento profissional e financeiro. Aproveitei as oportunidades e comecei a trabalhar com laticínio. Então vendi queijo, né? Nunca tinha, né? Só comia queijo, então ali aprendi todo o processo de laticínio a fazer queijo doce, iogurte, enfim. Mas o forte mesmo era a venda de queijo coalho e queijo mussarela. Comecei a vender no interior, em Morada Nova, depois expandi e, enfim, me desenvolvi bastante. Nesse meu tempo que eu trabalhava no laticínio e vendia queijos, eu sempre tive a ver empreendedor e inquieto, né? Então eu também vendi acessórios de celular, a gente botou uma loja de acessórios de celular, eu e um amigo. Vendi açaí também, eu vi uma oportunidade na época eu fazer crossfit de ser dono da lanchonete do crossfit, eu fui e fui dono da lanchonete do crossfit, vendi açaí. Isso tudo foi me dando experiência, paralelamente vendendo queijo e adquirindo cada vez mais experiência, ganhando dinheiro, e eu tinha vontade realmente de botar um meu empreendimento, um meu negócio, né? Eu trabalhava de certa forma para os outros, e aí em 2018 surgiu a oportunidade de investir no mercado do camarão. Começar a criar camarão, investir na fazenda de camarão, e aí na mesma hora eu disse, é agora, achei meu negócio. Então vendi o carro que eu tinha na época, juntei as economias ali e comecei a construir os primeiros viveiros, até que dia 7 de janeiro de 2019 eu coloquei o primeiro camarão na água e o resto é história. Foi assim uma fase muito foda da minha vida, sei lá, não sei nem explicar em palavras, mas em 7 de janeiro de 2009 comecei a botar o primeiro camarão na água. Antes de pescar o primeiro camarão, né, o ciclo de 90 dias, eu ia pescar em abril, surgiu uma oportunidade de arrendar uma fazenda de uma pessoa que, né, não estava mais conseguindo tocar o negócio, e aí na época o meu engenheiro de pesca me dava todo o suporte, ele que me trouxe a oportunidade, e a fazenda era tipo, sei lá, 3, 4 vezes maior do que a operação que eu tinha, e eu perguntei ele só se ele ia comigo, se ele topava aí, ele disse que topava, e aí a gente foi. Meteu as caras, chamei um amigo para ser meu sócio na época, eu não tinha condição, né, de tocar as duas coisas, nem financeiramente. E aí, em abril, eu estava pescando o primeiro camarão da primeira criação dos meus primeiros tanques e estava iniciando a segunda operação na segunda fazenda, que era muito maior do que a minha, com apenas 3 meses de experiência no ramo. Um ponto que eu quero dizer aqui é eu sempre fui corajoso, nunca tive medo de quebrar a cara, então eu sempre tentei. Eu acho que realmente o vencedor é aquele perdedor que nunca desiste, né? Tem algum canto aqui. Enfim, é aqui, o vencedor é apenas o perdedor que nunca desistiu. E eu acho que eu sou esse cara. Continuei, batalhei. 2019 foi um grande ano, assim, um ano fantástico, deu certo as duas operações nas duas fazendas, enfim, ganhei muito dinheiro, muita experiência. E aí, quando foi no início de 2020, eu estava ganhando bastante dinheiro e eu resolvi que eu ia alavancar a operação da fazenda. E em contrapartida disso, eu estava negociando com um amigo para comprar parte da empresa dele, para a gente alavancar essa empresa juntos. E a gente bateu o negócio e em janeiro de 2020 me tornei sócio dessa empresa e continuei com o negócio do camarão e a venda de queijo. Daí, acho que todo mundo lembra, né? Aconteceu em 2020, então chegou ali mais ou menos março de 2020, 15, dia 20 de março, eu estava preparado ali, alavancado até o talo no camarão, na outra empresa, no queijo. E simplesmente lockdown fechou tudo. Resumo da ópera, eu achei que ia ficar milionário e aposentado em 2020 e eu quebrei. Esse meu amigo me comprou, né, a minha parte de volta que a gente tinha acertado, porque ele precisava tocar a empresa só para tentar fazer a empresa sobreviver. A venda de queijo caiu, porque a produção de leite caiu. E o camarão, o preço chegou a custar R$ 8 um quilo de camarão. Era mais barato que uma bandeja de ovo na época. E eu produzi em larga escala. Então, cada tanque me gerava a cada 90 dias 4 toneladas de camarão. E eu vendia meu camarão todo, era uma negociação já fechada com um cara que levava para o Rio de Janeiro. Ele vinha basicamente, pescava o camarão todo de uma vez e levava para o Rio e já acertava com ele. Era como se eu só produzia e vendia no atacado e ele se virava para vender no varejo. E aí foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu praticamente quebrei, né? Cheguei ali a zero.
e tentei me virar. E a forma que eu achei de me virar foi o que sobrou dos tanques que eu não consegui vender nem a R$ 8. Eu comecei a vender camarão de porta em porta, como eu falei no vídeo anterior. Comecei uma arte no WhatsApp, divulgar, e aí foi criando uma bola de neve. Sei lá, chegou um ponto que eu tinha 2.000 clientes aqui em Fortaleza em 4 meses. E aí ficou uma loucura a minha vida, porque as coisas foram abrindo, né, do lockdown, e aí eu precisava voltar a focar na produção do camarão. Eis que ali, sei lá, setembro de 2020, eu decidi parar com a operação da venda do camarão dourado de porta em porta e decidi que era o momento de agora dobrar a fazenda, alavancar a fazenda. Então tava tudo parado. Fui lá no posto, perguntei se o cara me vendia diesel fiado, comprei R$ 100.000 de diesel fiado no posto, alugamos máquina e, enfim, fomos para dentro da fazenda para aumentar a fazenda e dobrar o tamanho produtivo. E minha vida virou um caos, uma completa loucura, enfim, foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu arrisquei, não me arrependo, mas foi uma fase que custou muita coisa na minha vida, custou minha saúde mental, saúde física, muita coisa da minha vida pessoal. E em 2021 as coisas foram retomando ali, de certa forma, e o camarão foi crescendo, até que eu tive um problema pessoal e tive um ano de 2022 também não para esquecer, porque eu acho que tudo é aprendizado. Em 2022, toda a loucura de 2020 e 2021, eu me divorciei. Eu era casado até então e me separei da minha ex-mulher. Ficamos ali 10 meses separados em 2022. Foi um ano à deriva, um ano de muita dificuldade, um ano que eu fiquei perdido, né? Não tenho vergonha de dizer. Cheguei ali ao fundo do poço, de fato, de todos os sentidos que vocês imaginarem. Só que no final de 2022 a gente conseguiu se reconciliar, voltou o casamento, e eis que no final de 2022 surgiu uma nova oportunidade profissional, que foi a Prudential, através do grande amigo Caio Borges. E aí em 2023 eu decidi que seria um grande ano, resolvi empreender junto à Prudential e comprei uma franquia Life Planner da Prudential. E aí, 2023, minha vida virou um completo caos. Não fazia ideia que era seguro de vida, seguro no máximo, seguro de carro. Imergi no processo da Prudential e eu posso dizer com toda a convicção do mundo, se aqui estou hoje gravando esse vídeo para vocês, é culpa desses meus 2 anos e meio de Prudential. Assim, foram anos maravilhosos, de grandes aprendizados. 2023 foi um grande ano em todos os sentidos pessoais e profissionais. Coloquei como grande objetivo grandes objetivos e conquistei todos, né? Todos os objetivos dentro da companhia, nos primeiros 6 meses como Best Fux, terceiro do Brasil. Classifiquei para a PTC, que foi para a convenção, que eu fui premiado em Vegas em 2024. Conquistei a tão sonhada 50 semanas. Então tudo que eu me propus eu fiz. Até que em 2024, definitivamente, né, a gente decidiu se separar novamente. A gente se divorciou de fato e de direito em 2024. Então fazem aí mais ou menos 1 ano e 10 meses que eu tô separado de fato da minha ex-mulher. E um ponto, né, que quero falar aqui, eu sou pai de 2 crianças maravilhosas, meus melhores presentes da minha vida. Muitas pessoas que me conhecem já me perguntaram porque eu não falo deles aqui. Tô falando nesse vídeo, mas não sei quando é que eu vou falar de novo. Foi um acordo que eu decidi com a minha ex-mulher, a gente tem uma relação maravilhosa, graças a Deus. Eu só bati o martelo e decidi realmente viajar depois de alinhar tudo com ela. Então eu decidi me tornar uma pessoa pública. Ela não tem a ver com isso, ela é uma pessoa comum, meus filhos também. Então a gente decidiu que eu não ia expor eles aqui, eu não ia postar eles. Então vou sempre pontuar, falar deles, que com certeza vai ser um grande desafio na viagem, a saudade deles. E aí, como vocês sabem, 2024, como eu falei no vídeo anterior, foi um ano ali à deriva, desafiador, que veio a calhar em 2025, que também já contei para vocês. E aí, basicamente, né, hoje eu quero fazer uma reflexão. Hoje eu entendo, a gente fala muito aquela frase, se eu tivesse a cabeça de hoje, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, seria diferente. Bote na sua cabeça, você só tem a cabeça de hoje porque você viveu tudo que você viveu. E aí vai de você aprender tudo que você passou, entender e assimilar o que você pode melhorar para o futuro. Então, por muito tempo eu não entendia por que eu me tornei órfão aos 14 anos, por que eu passei por tantos altos e baixos, porque eu vivi momentos tão maravilhosos, depois momentos tão horríveis. E basicamente, nem tudo tá ganho quando você tá no alto,
né? Às vezes você chega no pico da estupidez e acha que você é o mais foda, o melhor, e quando você está no fundo do poço também não acha que sua vida acabou, que você é um fracassado, enfim, sempre há tempo para recomeçar. Então a reflexão que eu quero deixar para vocês é que a gente é fruto, sim, do nosso passado, né? Nosso passado define quem a gente é hoje, mas não define quem a gente vai ser no futuro. A gente pode mudar isso sim. Então, um dos motivos dessa viagem é mostrar realmente para as pessoas, impactar as pessoas, mostrar que é possível fazer o que a gente quer. Basta a gente ter um plano, né? Como eu falei, o desejo, ação e fé, desejar algo, realmente acreditar, ter fé que aquilo vai dar certo e agir. Eu acho que a maioria das pessoas para no momento de agir, de fato. Seja por medo, por receio, por achar que não vai dar certo, por vergonha, por ego. Então hoje eu vejo que fui uma pessoa que já arrisquei demais, que eu sou uma pessoa corajosa, já quebrei muita cara, já acertei demais, já errei demais, já ganhei muito aplauso, e o aplauso ele te ilude, como eu falei, muito tapinha nas costas, e eu acho que na verdade a gente tem que só meter as caras e fazer, e disso tudo tirar o aprendizado, né? Entender que a gente tem que evoluir, aprender com os nossos acertos e com os nossos erros, e está em constante evolução. Então eu estou num processo absurdo de autoconhecimento desde 2024. Esse ano está muito intenso, principalmente depois que eu lancei a viagem. Tá gravando esse vídeo aqui para vocês hoje é a prova desse processo, é uma coisa que eu por muito tempo não falei nem no offline, estou falando aqui no online para vocês. E eu quero mostrar cada vez mais o Dudu. Esse Dudu que está aqui na frente de vocês hoje falando como ele pensa, como ele age, enfim, o mais transparente possível, o mais sincero possível. Eu sei que a internet, às vezes, as pessoas, né, maqueiam as coisas, mas eu vou tentar ser o 100% transparente possível. Prometo isso a vocês. E é isso, muito obrigado. Esse é o Dudu, futuro recordista mundial, o homem mais rápido a visitar todos os 196 países do mundo. Então bora nessa e vamos comigo. Vamos!